Espanha campeã mundial. E agora? Como fica o ranking das 10 maiores seleções do mundo? Muda muita coisa? Ou será que permanece tudo na mesma? Vem comigo pra gente bater um papo sobre isso. Pessoal, e antes da gente entrar no ranking, é sempre bom lembrar que essa é apenas a minha opinião. Existem bons argumentos para ambos os lados. E aqui eu nem entrei na questão dos grandes craques históricos, dos grandes esquadrões das seleções, busquei me atentar para os principais argumentos. Então, você pode discordar à vontade, mas discorde com respeito. Bom, nesse ranking eu resolvi fazer o contrário do que a maioria das listas fazem. Geralmente se começa de trás para frente, pois é onde há o maior debate no início. Mas aqui eu entendo, assim como a maioria, creio eu, que no início é onde há o maior consenso. Então, por isso, vamos começar com a maior seleção de todas, a única pentacampeã e a única a participar de todas as Copas. É óbvio que o Brasil é a maior seleção do mundo e por isso ela ocupa o primeiro lugar. E o segundo lugar do nosso ranking fica com a Alemanha. A Alemanha também ocupa essa posição de forma muito tranquila. Ela é tetracampeã mundial, detentora de 8 finais de Copa do Mundo e dona de 3 títulos de Eurocopa. A Alemanha participou de 21 Copas do Mundo, de 23 possíveis. Por isso esse lugar está muito bem entregue para a seleção alemã. E fechando o top 3, a seleção da Itália. Creio que esse é o consenso da maioria das pessoas. Brasil, Alemanha e Itália. A Itália, que é tetracampeã mundial, participou de 6 finais de Copa, detentora de 2 títulos de Eurocopa e tem 18 participações em Copas do Mundo. Não é pouca coisa. E em quarto lugar vem a seleção argentina. A Argentina, que é tricampeã mundial, disputou 7 finais de Copa, participou de 19 Copas e é a maior campeã da Copa América com 16 títulos no total. Até aqui tá tranquilo. Eu creio que esse é o consenso da maioria das pessoas. Depois daqui é que começa o verdadeiro debate. Eu entendo que o quinto lugar fica com o Uruguai por ser bicampeão mundial, um dos pioneiros do futebol. O Uruguai também é detentor de 2 ouros olímpicos, lembrando que esses ouros olímpicos são uma era pré-Copa. Não tem o mesmo peso de uma Copa do Mundo, mas são muito maiores do que o ouro olímpico de hoje em dia. O Uruguai também é o segundo maior campeão da Copa América, com 15 títulos, à frente do Brasil. Então não é pouca coisa conquistar 15 títulos de Copa América disputando com o Brasil e a Argentina. Por isso eu creio que o Uruguai fica na quinta posição à frente das 2 seleções europeias que virão na sequência. O Uruguai foi campeão mundial por mais tempo, bicampeão mundial por mais tempo que essas outras 2 seleções. Ele ostenta uma história mais longeva, embora hoje em dia seja uma seleção coadjuvante em Copas do Mundo. Eu entendo que o Uruguai ainda ocupa essa posição. E o sexto lugar aqui é muito equilibrado. São 2 seleções europeias que disputam esse posto, que também disputam o quinto com o Uruguai, vai depender dos critérios usados. Mas em sexto lugar, eu entendo que fica com a seleção da Espanha. Bom, eu entendo que a Espanha ocupa esse lugar exatamente agora por conquistar esse título da Copa do Mundo. Isso iguala a Espanha à França, ambas com 2 títulos mundiais. A Espanha, que é considerado até o momento, creio que pela maioria das pessoas, como a maior seleção do século XXI. Isso tem um peso muito grande. Ela também tem 4 Eurocopas, é a maior campeã de Eurocopas, disputando com todas as outras seleções europeias, inclusive a França. A França que tem 2 títulos de Eurocopa. A França, é verdade que ela é mais participativa em fases finais de Copa do Mundo, disputou mais finais que a Espanha, mais semifinais que a Espanha. É detentora de 2 títulos e 2 vices. A Espanha chegou apenas em 2 finais e conquistou os 2 títulos. E aí, vale mais disputar mais vezes a final ou vale mais chegar e ganhar? Eu creio que chegar em mais finais traz uma tradição maior. Mas não dá para ignorar o peso da Espanha ter chegado com 2 gerações diferentes nesse século, ter conquistado 3 Eurocopas nesse século e ser a maior seleção de um século. Pelo menos até o momento, ainda falta muito para esse século terminar. Lembrando também que ambas são campeãs de Nations League, essa nova competição que tem uma relevância menor, é verdade, mas ambas as seleções já conseguiram conquistar esse título. Então são seleções muito presentes nos últimos anos. Evidentemente, então, o 7º lugar fica com a França. Bom, já falei da França, dos seus feitos, então ela fica com o 7º lugar. E o 8º lugar dessa lista fica com a última seleção campeã que ainda não tinha aparecido no ranking, a Inglaterra. A Inglaterra, que é campeã mundial, em uma final disputada conseguiu conquistar o título,
que ficou em terceiro lugar nessa última Copa, vencendo a França na disputa de terceiro lugar. A Inglaterra, que tem 17 participações em Copa, ainda não conseguiu seu título de Eurocopa, mas por esse título mundial e por essas participações constantes em Copa, ocupa o oitavo lugar. E o nono lugar fica com a Holanda, que é com certeza a maior seleção sem Copa do Mundo. A Holanda, que tem 12 participações em Copas do Mundo, ostenta 3 vices de Copa e é campeã da Eurocopa de 1988, campanha histórica com os craques Van Basten e Ruud Gullit. Vamos ver se ela consegue tirar essa zica e conquistar seu primeiro título de Copa do Mundo. Está merecendo. E para fechar o top 10, eu entendo que há uma disputa entre duas seleções, a Hungria e Portugal. A Hungria, que ostenta 2 vice-campeonatos de Copa, em 1938, onde perdeu para a Itália, e em 1954, onde perdeu para a Alemanha Ocidental. A Hungria, que é famosa pelo seu grande craque Ferenc Puskás, ele que conseguiu levar a Hungria ao vice-campeonato de 1954, mas que não foi suficiente para conquistar o título diante daquela Alemanha. A Hungria, que historicamente tem muita relevância, mas que nos últimos anos tem estado adormecida. A Hungria não participa de Copa há 40 anos. Em contrapartida, Portugal tem sido constante nas últimas Copas. Ambas têm 9 participações em Copas do Mundo. O que entendo eu que vai fazer a diferença entre essas seleções são os títulos recentes. Portugal conseguiu conquistar a Eurocopa e tem 2 títulos de Nations League, que tem uma relevância menor, é verdade. Mas que, no geral, eu entendo que nessa disputa tão equilibrada, esses títulos pesem para a seleção portuguesa e por isso eu coloco ela como a 10ª seleção desse ranking. E aí, gostou da lista? Concorda? Discorda? Qual é o seu top 10? Coloca o seu ranking aqui nos comentários e me segue e curte se você gosta desse tipo de conteúdo.